Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Amintas e nessa aula nós vamos estudar sobre as relações métricas em um triângulo qualquer. Até o momento, nós estudamos as relações métricas em um triângulo retângulo, lembram? Então a gente achava o teorema de Pitágoras, seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente do ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que agora são as relações métricas em um triângulo qualquer. Então ele pode ser utilizado a lei dos senos ou a lei dos cossenos, dependendo do número de lados e o número de ângulos que ele me der, eu posso resolver pela lei dos senos ou pela lei dos cossenos, tá bom? O triângulo ele pode ser, além de um triângulo retângulo, ele pode ser um triângulo acutângulo, isto é, os seus três ângulos internos menor do que 90 graus, ou pode ser um triângulo obtusângulo. Quando um triângulo é obtusângulo? Quando um dos seus ângulos internos é maior que 90 graus. Bom, vamos começar com um exemplo bem prático, falando sobre as relações métricas de um triângulo qualquer. Vamos lá. Um navio, navegando em linha reta, passa pelo ponto A. Olha o ponto A bem aqui, ó. Olha o navio aqui do lado dele. Distante 6 milhas de um farol C. Então ele percorreu 6 milhas em direção a esse farol C aqui, ó. No mesmo instante, o comandante de outro navio que se encontra num ponto B, vendo aqui, distante 15 milhas do farol C. Olha o outro navio aqui, ó. Distante 15 milhas do farol C. De tal modo que o ângulo de visão de um observador que se encontra aqui no farol e vê os dois navios, olha, o navio A e o navio B, é de 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 30 graus. Qual a distância entre os dois navios nesse instante? Então, ele quer saber qual é a distância entre A e B, que eu vou chamar de x. Observem, só revendo, um ponto eu sempre represento por letra maiúscula, está vendo? Os vértices do triângulo, ponto A, ponto B e ponto C. O lado eu represento por letra minúscula, tá certo? Então, esse triângulo não é um triângulo retângulo. Então, quando isso ocorre, de acordo com o desenho, é possível verificar que nós devemos determinar a medida de um lado, que é o lado x, está vendo aqui em vermelho, de um triângulo que não é um triângulo retângulo, quando são conhecidas as medidas dos dois outros lados. Nesse caso aqui, ó, quais são os outros lados? Tem a medida 6 milhas e 15 milhas. Tá? E do ângulo oposto ao lado que queremos encontrar. O lado que nós queremos encontrar não é o x? Qual que é o lado oposto a ele? Não é o ângulo oposto a ele, não é 30 graus? Então, como o triângulo não é retângulo, não podemos aplicar as relações dadas anteriormente, onde nós aprendemos aquela lei dos senos, dos cossenos, a lei da tangente, né? E o teorema de Pitágoras. Então entra aí relações métricas num triângulo qualquer. Então, esse exemplo nós vamos retomar novamente lá na frente. Mas primeiro nós vamos conhecer outras relações aplicadas entre os triângulos acutângulos ou obtusângulos, utilizando uma importante ferramenta, que é a lei dos senos e lei dos cossenos, que é justamente o objeto de estudo dessa nossa aula, tá certo? Começando pela lei dos senos. Vamos lá. Num triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Ou seja, A está para seno de alfa, assim como vem o sinal de igual. B está para o seno de beta, está faltando um lado, assim como esse lado C, aqui ó, está para seno de teta.
Tá bom? Então, essa aqui é a lei dos senos. A está para seno de alfa, B está para seno de beta e C está para seno de teta. Bom? Vamos lá. Só para a gente rever as principais razões trigonométricas, as fundamentais, eu vou pedir para o professor Galois, que é o meu assistente. Professor Galois, para quem não sabe, foi um grande matemático francês que morreu muito novo em um duelo e que ele sabia que ia perder. E ele passou a noite inteira anterior desenvolvendo a sua teoria sobre equações do quinto grau, equações polinomiais do quinto grau. E eu dei o nome do meu gato de professor Galois por causa disso. Vamos lá, o professor Galois vai revisar com a gente as principais razões de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Vamos lá, Galois? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz de cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente. A tangente. Comigo é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Legal, né, pessoal? E agora vocês, só para reforçar essa musiquinha na cabeça de vocês, em que a gente estuda no ciclo trigonométrico com maior profundidade, o professor Amintas, este locutor que vos fala, ele vai pagar o mico aqui. Vocês vão ver um vídeo dele pagando o mico em sala de aula, justamente explicando para os alunos essa regrinha. Vamos lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Agora, continua cantando. A dancinha, ó. Raiz de 3 sobre 3. 1, raiz de 3, Raiz de 3 sobre 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. 1, raiz de 3. Valeu a revisão, pessoal? Vamos lá. Um exercício. No triângulo da figura abaixo, calcule A e B, quer dizer, ele quer saber qual é o comprimento do lado A e do lado B, tá? Como é que eu faço isso? Ora, eu tenho um lado A, tenho o lado B e tenho o outro lado, que eu suponho que seja C, que é igual a 2. Então eu tenho, olha, para saber, por exemplo, o lado B, né? O que eu vou fazer? Ó? B sob seno de 30 graus está para 2 sobre seno de 45 graus. Ora, ele me deu dois ângulos em um lado e eu posso calcular o outro através da lei dos senos. Então, vamos lá. B, A sobre seno de A, ó, A sobre seno de A, B sobre seno de B, assim como C está para seno de θ, que no caso é 45 graus. Então vamos lá. A, quem que é o lado A no caso? Ele pegou o ângulo que ele tem. A minha dúvida é aqui, ó, B sobre seno de 30. Qual que é o lado oposto ao lado A? Não é 30? Então B está para seno de 30, assim como 2 está para seno de 45. Eu nem mexo com A e alfa, porque ele não me deu o ângulo alfa. E aqui, quanto é que é o seno de 30? Lembra da nossa musiquinha anterior? Seno de 30 é igual a 1 meio. E qual que é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Então eu vou substituir. Fica B sobre 1 meio é igual a 2 sobre seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Ora, de cara eu já posso cortar 2 com 2. Então eu faço assim, ó. B vezes raiz de 2 sobre 2, que eu vou aplicar. Aqui na Bahia a gente chama a regra do cruz-credo. É multiplicação cruzada, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então fica B vezes raiz de 2 sobre 2,
é igual a 2 vezes o meio, que é 2 sobre 2. Aí eu corto esse 2 que está no denominador, com esse 2 aqui, e vai ficar então, B será igual a 2 sobre raiz de 2. Agora eu vou racionalizar esse denominador. Como é que eu racionalizo o denominador? Eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 2. Ora, se eu deixar só assim, B igual a 2 sobre raiz de 2, está certo? Está certo. Mas normalmente nos concursos ele racionaliza o denominador. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então vai ficar 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que no caso é 2. Então fica 2 raiz de 2 sobre 2. Alguém está falando assim para você, ó, me corta. Quem quer? Ó, 2 dividido por 2 é 1. O resultado é igual a raiz de 2. Portanto, a medida do lado, o comprimento do lado B é igual a raiz de 2. Tá certo? Agora vamos estudar a lei dos cossenos. Então, nós vimos que quando eu tenho dois... aqui, ó, no exemplo anterior, observa, ele me deu 2 ângulos e um lado. Eu saio pela lei dos senos. Então, quando ele me dá 2 lados e um ângulo, aí eu já vou sair pela lei dos cossenos. Vamos ver o exemplo? Olha só, ele fala assim, ó, em todo triângulo, tá vendo? O quadrado da medida de um dos lados, então eu vou escolher o lado A aqui, ó. O quadrado da medida de A é igual à soma dos quadrados dos dois outros lados. Quais são os outros dois lados? Ó, B e C. Vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado, subtraído do dobro do produto desses dois lados opostos a A, que é quem? B e C. Então vai ficar menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, entre B e C. Qual que é o cosseno formado entre B e C? É o alfa, que é justamente o ângulo oposto ao lado que eu quero saber, que é o lado A. Professor, e se eu quiser saber o lado B, como é que eu calculo? Simples, eu sigo a mesma regra. Vai ficar, ó, vou querer saber qual que é o lado B. Então vai ficar B ao quadrado igual. Quais são os outros dois lados? A e C. Então eu vou pegar A ao quadrado mais C ao quadrado menos o dobro da multiplicação dos lados opostos ao lado B, ó, A vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado B, que é o ângulo beta, cosseno de beta. Pegaram como é que faz o negócio? Vamos ver como é que faz com o C? Se eu quiser saber qual é o comprimento de A até B, que é justamente o lado C, então vai ficar, ó, o lado C vai ser igual a C ao quadrado, igual, quais são os outros dois lados? A e B. A ao quadrado mais B ao quadrado, menos o dobro da multiplicação desses lados, A vezes B, vezes o cosseno do ângulo oposto a C, que eu vou chamar de θ, menos 2 vezes A vezes B, vezes cosseno de θ. Então, aqui eu tenho a lei dos cossenos para achar o comprimento dos lados A, B e C. Então, quando ele me dá 2 lados e um ângulo, eu saio pela lei dos cossenos. Vamos ver aqui como é que funciona naquele nosso exercício do navio, aquele que nós vimos no começo da aula. Eu tenho um navio aqui no ponto A, que dista 6 milhas desse farol que está no ponto C. E tenho um navio que está aqui no ponto B, que dista 15 milhas do farol, que também está aqui no ponto C. No ponto C, no farol, eu tenho um observador que, no olhar dele, para o A e para o B, eu tenho um ângulo de 30 graus. Então, ele quer saber qual que é o valor da distância entre A e B. Então, olha, ele me deu 2 lados e um ângulo. Quando ele me dá 2 lados e um ângulo, eu saio pela lei dos cossenos. Lembrando, quando ele me dá 2 ângulos e um lado, eu saio pela lei dos senos.
Quando ele me dá 2 lados e um ângulo, eu saio pela lei dos cossenos. Então, vai ficar x ao quadrado igual ao quadrado dos lados opostos a x dos outros lados, vai ficar 6 ao quadrado mais 15 ao quadrado, menos o dobro da multiplicação dos lados 6 e 15, então vai ficar 6 vezes 15, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado x, que eu quero saber, ó. Então, que é quanto? Cosseno de 30 graus. Muito bem, eu sei que cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Agora é só efetuar a operação. Vai ficar x ao quadrado igual 6 ao quadrado é 36. 15 ao quadrado é 225. 2 vezes 6 vezes 15 é 90. Ora, vezes raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30 graus. Eu corto 2 com 2, porque eles estão dividindo. Então fica x ao quadrado igual 36 mais 225 é 261, menos 90, raiz de 3 sobre 2. Ora, aqui ele quer saber o valor de x e não de x ao quadrado. Então, eu vou utilizar um artifício. Eu vou achar a raiz quadrada no primeiro e no segundo membro. Quando eu faço isso, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, fica x igual a raiz quadrada de 261 menos 90, raiz de 3. Essa é a solução do problema. Como eu sou professor de matemática e não calculadora, e como você é um aluno ou um aprendiz e não uma calculadora, então não tem como você resolver isso aqui de cabeça. Sugiro que você pegue a calculadora e resolva aqui, tá bom? Muito bem. Então, observações importantes sobre as leis do seno e do cosseno. Vamos lá. A lei dos senos ou dos cossenos pode ser usada para calcular as medidas dos lados ou dos ângulos de quaisquer triângulos, sendo ele retângulo, acutângulo ou obtusângulo, independentemente dos lados fornecidos. Porém, para efeito didático, nós vamos repetir o que nós falamos para vocês. Nós vamos aplicar a lei dos senos se no triângulo dado nós tivermos mais ângulos conhecidos do que lados. E nós vamos aplicar a lei dos cossenos em caso contrário, ou seja, quando são conhecidos mais lados do que ângulos no triângulo que nós estamos estudando. Como a matemática veio da filosofia, nós vamos analisar essa frase de Jacques Bernoulli. A geometria faz com que possamos adquirir o hábito de raciocinar. E esse hábito pode ser empregado, então, na pesquisa da verdade e ajudar-nos na vida. Gostaram da reflexão? Pensa nela e depois me fala aí nas nossas redes sociais se você concorda ou não. Até a nossa próxima aula, onde nós iremos resolver exercícios sobre a lei dos senos e a lei dos cossenos, ou seja, as relações métricas entre um triângulo qualquer. Até a próxima aula.